Então, meu querido irmão Tiago, você certamente achou que o meu vídeo anterior falando. Então, meu querido irmão Durval, você certamente achou que o meu vídeo anterior, né, eu estou difamando a pessoa de Tiago. Você descreveu, né? Qualquer assunto que leve a disputas ou contenda, a difamação em nome de Jesus, eu nunca mais participo. Então, certamente, você achou que o meu vídeo anterior, no meu vídeo anterior, eu estava difamando a pessoa de Tiago. Ah, meu filho, o homem conviveu com o Senhor Jesus, olho no olho, pelo menos 30 anos da sua vida. 30 anos, 27 anos, porque ele era mais novo do que o Senhor Jesus. Talvez 27 anos. O Senhor Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos e foi crucificado e morto aos 33. Então, esses 3 anos de ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ficou um bocado distante dele. Por quê? Ele vivia em Nazaré, junto com a sua mãe, e o Senhor Jesus estava andando por toda aquela região da Palestina, né, e Samaria, pregando o Evangelho. Então, pelo menos, vamos dizer, sua vida, 26, 27, 28 anos, ele conviveu olho no olho com o Senhor Jesus. Entende? Mas ele não acreditava no Senhor Jesus. Isso não é difamação. Não estou difamando o homem, não. Entendeu? Ele deve ter tido notícia, se não viu, hein? Provavelmente ele viu os milagres do Senhor Jesus. Pelo menos lá nas bodas de Canaã, ele viu o Senhor transformar em água em vinho. Mas eu acredito que ele deve ter visto e ouvido falar pessoas ressuscitando, paralíticos levantando, libertos da sua paralisia, cegos voltando a ver. Se ele não viu, ele deve ter ouvido. E o homem não creu. O homem não acreditava. Agora eu pergunto para você, o camarada que convive toda a sua vida, olho no olho com o Senhor Jesus e não acredita nele, o que vai na cabeça de um homem desses? O que vai na cabeça de um homem desses? E que para se converter, foi preciso o Senhor aparecer na sua presença de uma maneira particular. Senão não teria se convertido. Esses são fatos. Eu não estou inventando nada a respeito de Tiago. Ele foi sim, a maior parte da sua vida, um imperdinido, incrédulo. Certamente pensava que Jesus era um enganador, um embusteiro, um farsante. Porque ele se apresentava como um Messias, ou o Cristo, o enviado do Senhor, esperado pela nação de Israel, já há mais de 1500 anos. E não acreditava nisso. O Senhor Jesus mesmo disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você e eu somos bem-aventurados se colocados ao lado de Tiago. Por quê? Porque Tiago viu, foi testemunha ocular
da pessoa de Jesus. E não acreditavam. E você e eu, que não vimos nada disso, acreditamos no Senhor Jesus. Entende? Estou falando as palavras do próprio Senhor Jesus. E como eu disse no vídeo anterior, você não deveria estar enfiado nessa grande confusão e que vai levar a sua alma para o inferno. Porque você não crê, por causa dessa sua crença em boas obras, misturando salvação com obras, batismos, pertencer à igreja, firmeza e fidelidade, essas mentiras diabólicas que lhe ensinaram, você, por causa disso, não tem certeza da sua salvação. Simples assim, você não crê na suficiência do sangue derramado na cruz do Calvário para salvar a sua alma. Você, para se sentir mais ou menos salvo, não salvo, mas mais ou menos salvo, você precisa acreditar nas muletas que a congregação prega e ensina. A muleta do batismo, a muleta da firmeza e fidelidade, que são muletas. Não tem nada da parte de nada a ver com salvação. Boas obras e pertencer à igreja, essas bobagens aí. E veja, a congregação arrota. Sabe o que é um arroto? Quando você come demais, sabe, que a sua barriga fica enorme, você fica enfastiado. E aí, para tirar um pouco desse enfastio, o organismo tem uma reação. Produzir o arroto, entendeu? Então a congregação arrota, que resgatou o cristianismo primitivo, arrota que resgatou o cristianismo primitivo, quando de fato não é nada disso, pois a igreja primitiva não aceitava o livro de Tiago. Passaram mais de 300 anos rejeitando o livro de Tiago. Se você não sabe, fica sabendo. A igreja primitiva, as comunidades cristãs primitivas, elas liam apenas 22 livros. Eram os 22 livros, os evangelhos e as cartas de Paulo. Salvo engano, estou falando de memória. Eles não aceitavam, não liam nas igrejas o livro do Apocalipse, né? Eles não liam o livro de Hebreus, porque a gente não sabe quem foi que escreveu, entendeu? Eles não liam nas igrejas o livro de Hebreus. Eles não liam as cartas de Pedro, a segunda e a terceira carta do apóstolo Pedro, e eles não aceitavam o livro de Tiago. Por que eles não aceitavam o livro de Tiago? Não aceitavam o livro de Tiago por causa dessa aparente contradição, onde Paulo diz que a salvação é pela fé. Paulo diz que concluímos que a justificação é somente pela fé, entendeu? E Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, em vez de você refletir que esse verso de Tiago deve ter uma outra interpretação, tá? Não, você simplesmente foge da luz. Você vai se esconder, tá? Vai se esconder para continuar enfiado até o pescoço nas trevas da perdição. Quando Paulo fala que a justificação, a nossa justificação ocorre somente pela fé, ele está falando da nossa justificação diante de Deus. E Tiago, quando fala sobre justificação por meio de obras, ele está falando na nossa justificação diante dos homens. Entendeu? Está nos dando critérios para nós escolhermos aqueles que deverão ter a liderança dentro de uma comunidade cristã.
que deve ser uma pessoa de bom testemunho. É isso que Tiago está falando na sua carta. Não tem nada como uma justificação diante de Deus para a nossa salvação, mas é para compreendermos que trata-se da nossa justificação diante dos homens. Como Paulo ensina lá na carta de Timóteo, falando a respeito das qualificações do ministro. Casado com uma só mulher, hospitaleiro, de boa fama, que cria seus filhos na disciplina. Tem uma série de recomendações que Paulo dá na carta a Timóteo sobre o que nós devemos observar, considerar, quando orarmos a Deus e decidirmos a respeito de uma pessoa que deve estar na liderança de uma comunidade cristã. Entendeu? Mas você, ao invés de prestar atenção nessas coisas, foge. Meu querido, tá? Então, compreenda. Você não deveria estar nessa confusão. Primeiro, porque a doutrina da sua igreja não ensina isso, tá? O quinto ponto de doutrina diz que a regeneração ou o novo nascimento, que é a salvação, só acontece pela fé em Jesus Cristo. Se fosse com obras, tá? Ou batismo, ou pertencer à igreja, estaria escrito lá. Mas não está escrito assim. É somente pela fé. É somente pela fé. Essa é a doutrina da igreja. Então você que se declara, confessa que você é crente da Congregação Cristã do Brasil, saiba que você, ao batizar, você abraçou essas doutrinas. Abraçou essas doutrinas. E você deveria se informar a respeito delas. Não ficar aí com essa falsa pregação, com essa mentira diabólica, associando coisas que nós podemos fazer ao que há mais sagrado em toda a Bíblia, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Quando você faz isso, você está dizendo que aquele sangue derramado não é suficiente para salvar a sua alma. Entendeu? E ainda o absurdo de usar os versos de Tiago para contradizer o próprio Senhor Jesus, que falou para muitas pessoas: a tua fé te salvou. A palavra salvar está no passado. Quer dizer, num momento qualquer da vida destas pessoas, lá para trás, eles tiveram tanta confiança na pessoa de Jesus que Jesus, ao conversar com eles, disse claramente: a tua fé te salvou. Ora, se boas obras fossem necessárias para a nossa salvação, ele teria dito: vai praticar boas obras. Mas ele não fala nada disso. Isso é invenção desses homens da liderança. E você está indo atrás deles também. Entendeu, meu filho? Então não tem nada de